Fala galera, Luiz aqui do canal Por Dentro da Concessionária, gravando mais um vídeo pra vocês. Pra quem não reconheceu, eu tô no Etios manual, Etios versão hatch. Vou ali buscar uma encomenda da empresa e decidi gravar o vídeo pra vocês aqui, pra contar um pouco aí do que eu tô pretendendo aí pro canal, uns objetivos aí que eu quero a ajuda de vocês, né? Pra quem não sabe, criei o canal há pouco tempo, que é Por Dentro da Concessionária. Também tenho uma página no Facebook que se chama, é um blog na verdade, que se chama Diário de um Sonhador, né? Que eu decidi criar há algum tempo, na qual eu fico postando conteúdo na página e no YouTube. E quando eu inscrevi meu canal, eu decidi ativar a monetização, né? Só que para me ser aprovado na monetização, o YouTube me mandou o seguinte, que eu tenho até outubro de 2019, no caso 12 meses, que eu ativei em outubro, né? Para eu conseguir 1000 inscritos e 1000 horas de visualização nos meus vídeos para poder ir para análise, né? Análise da monetização. E eu queria a ajuda de vocês justamente para isso, né? Ajudando, divulgando, curtindo, dando like, dando visualizações, para que eu veja assim conseguindo, né? Chegar nesses 1000 inscritos e 1000 horas de visualização nesse prazo de um ano. Bom, agora eu vou contar um pouco aqui do carro, né? Aproveitar que eu estou dirigindo aqui o Etios hatch manual. Eu vou contar um pouco aqui do carro para vocês. Esse carro aqui, antes do lançamento do Yaris, era um carro que vendia bastante, justamente por ser o carro da Toyota de entrada e por ter alguns requisitos que, se você for levar em consideração a carros da concorrência, são elementos que você não costuma ver já num carro de entrada. Como, por exemplo, o fato da direção ser elétrica, que geralmente quando você fala de um carro de entrada, você já vem na cabeça a direção mecânica ou hidráulica. Não é o caso do Etios, já vai ser direção elétrica. Outra coisa que remete a um carro de entrada: vidros na manivela, nos de trás, e elétrico na frente. Nesse aqui vão ser os 4 elétricos, então já vai ser outro diferencial aí. Outra coisa, a questão do câmbio. Os câmbios, geralmente, dos carros de entrada, na verdade não só dos de entrada da concorrência, como da maioria dos carros aí de outras marcas, outros modelos aí que a gente tem no mercado, eles só utilizam o câmbio de 5 marchas, 6 com a ré. Nesse caso aqui vão ser 7. Você vai ter 7 velocidades, o câmbio de 7 velocidades, no caso 6 para frente e a marcha ré, né, que vai ser a 7ª marcha. É um câmbio com engates curtos, como vocês estão vendo aí no vídeo, as trocas de marcha, você vê que o câmbio é curto, dá um ar de esportividade. A suspensão do carro também é bem acertada. O painel ali, não tá dando para vocês verem no vídeo, mas que é bem ali assim, ele é digital, desde a versão de entrada. Uma coisa também legal da Toyota é que a Toyota não comercializa motores 1.0, ou seja, você não vai ter aquele problema de fazer aquela zoada, como o carro pedindo força. Você vai rodar o carro com ar ligado e não vai ter problema de relação ao carro pedir potência. Lógico, o carro não vai desenvolver como um carro de uma categoria maior, de um motor maior, mas aqui para rodar na cidade é um carro excelente, vai ser um carro super econômico. Aqui na minha cidade ele faz na base de 13 a 12 km por litro, segundo os clientes que já compraram o carro e vem fazer a revisão aqui. Geralmente eu gosto de perguntar e eles dão um feedback muito positivo em relação ao Etios manual, que é um carro que, como eu falei antes do Yaris, ele vendia bastante e caiu um pouco justamente pela questão do Yaris, mas esse aqui também continua vendendo bastante, principalmente nessa versão aqui. Vou logo adiantando para vocês, esse carro aqui somente tem 3 itens que você vai ficar devendo, assim, vai ficar devendo aspa em relação ao carro completo. Ah, Luiz, qual seriam esses itens? A roda de liga leve, que essa aqui vai ser calota, né? Vai ser calota aro 14 e no caso o Etios mais completo vai ser roda de liga aro 15.
é o primeiro item. O segundo é o som, que não vem com o carro, mas esse som que tem nele aqui é o som original, o som genuíno Toyota. Segundo item seria o som. O terceiro, os comandos aqui no volante. Pronto. O terceiro, basicamente são esses 3 itens que o carro vai ficar devendo em relação a um carro mais completo. Tirando isso, vai ser um carro que vai ter os airbags, já vai ter o controle de estabilidade, a regulagem dos retrovisores vão ser elétrica, os 4 vezes, como eu já havia falado, também vão ser elétricos. Vai ter sistema isofixo para prender cadeirinha de bebê, vai ter o sistema ABS, vai ter o sistema EBD. Uma coisa aí que geralmente você não vê nos carros da concorrência, que no Etios, desde a versão manual, vai ter o auxiliar de aclive e declive, aquele sistema que segura o carro na ladeira para não deixar o carro descer. No Etios manual já está implantado esse sistema, que é um diferencial, como eu falei, que é uma coisa que você não costuma ver em carros até de categorias superiores, e no Etios já está embarcado. O sistema de injeção dele também vai ser parecido com o do Corolla. A diferença é que ele não vai ter duplo comando de válvulas, mas vai ter o mesmo sistema, que é aquele que eu já falei nos vídeos anteriores, é o VVTi, só que ele não vai ser dual, vai ser só mesmo convencional. Vai ter uma válvula por cilindro para injetar combustível e uma para expulsar os gases depois da queima do combustível. Que no caso o sistema aqui é denominado dual, ele vai ter 2 para injetar e 2 para expulsar os gases. Essa é a única diferença, mas também ele vai ter a transmissão de válvulas variável inteligente. Vai ter esse mesmo sistema, só que um pouco mais simples, mas já vai ter. A chave dele já vai ter também um alarme na chave, na qual você trava e destrava o carro. O porta-luvas dele vai ser refrigerado. O painel dele vai ter uma função que ele lhe mostra até quanto é que você gasta em reais no carro, porque toda vez que você for abastecer o carro, você tem a opção de colocar o valor do combustível que você está abastecendo, e assim o carro vai mostrando, de acordo com o andar do veículo, quanto é que você está gastando de combustível. É um item interessante porque tem como você saber quanto é que você gasta por mês de combustível, se você utiliza esse sistema, que eu recomendo você utilizar, porque ajuda bastante, mostra para você quanto é que você tá conseguindo, se o carro se você tá gastando muito com combustível ou não, qual foi o mês que você conseguiu gastar mais, qual foi o mês que você conseguiu economizar mais. Então tem toda essa facilidade. Em relação à motorização, o Etios, assim como todos os carros da Toyota, eles não são correias dentadas, é corrente de comando interna, o que gera mais segurança para quem adquire um veículo com esse sistema. Por quê? Porque só o fato dele não ter correia dentada, você não precisa se preocupar em trocar, no caso, a correia com 40 mil, ou então ficar preocupado em, caso não dê para você fazer a troca na quilometragem certa, de você rodar e o carro quebrar. Enfim, já dá uma segurança, uma comodidade melhor em relação a isso. Também motores com corrente interna de comando, eles tendem a ser mais duráveis, tendem a dar problema com menos frequência. No caso do Toyota, ele nem vai gerar esse tipo de problema, né? Você não vai ter esse negócio de em relação a dar problema, que, como eu falei, Toyota ela construiu aqui no Brasil um público muito fiel, justamente levando em consideração a qualidade do carro, que é uma qualidade que todo mundo sabe, quem conhece o carro sabe que é excelente. E aí a gente chega em outro ponto, a relação do design. Muita gente fala, o Etios é feio, o Etios é isso, o Etios é aquilo e tal. Bom, gosto vai variar bastante, né? Porque o que uma pessoa gosta não pode ser o mesmo que eu gosto, que a gente pode ter, a gente vai ter pensamentos diferentes, então vai ter gostos diferentes também. Mas aí gera outra situação. Se você achar o carro feio, no caso, para quem acha o carro feio, eu não acho, mas para quem acha o carro feio,
você vai comprar o carro por quê? Mesmo você achando o carro feio, porque o carro vai lhe entregar uma qualidade boa. Você sabe que para as suas necessidades o carro vai conseguir suprir tranquilamente. Como eu falei, que eu na verdade ainda vou postar o vídeo falando do test drive do Corolla, eu comento um pouco sobre isso, que é justamente em relação ao design e à qualidade. Por quê? Vamos supor, se você leva só o design em consideração na compra de um veículo, a probabilidade de você, assim, aspas, se decepcionar é muito grande. Por quê? Porque você vai ter uma necessidade, ou seja, você vai precisar do carro por uma certa necessidade, só que se você for levar em consideração só o design, você vai, quando você for pesquisar o carro, você vai efetuar a compra levando em consideração só o design e não a necessidade. Você precisa de um carro para viajar, você precisa de um carro um pouquinho mais alto que não arraste muito o fundo. Então é isso que você tem que definir isso na hora de comprar o carro. Não é só para, eu não vou falar porque eu trabalho na Toyota que eu vou ter que dizer, eu compro o carro só por isso. Não, você tem que definir qual a necessidade do carro para você. Se você vai precisar o carro para fazer X ou Y coisas. E se você levar só o design em consideração, pode ser que você venha adquirir o carro que não vai suprir a sua necessidade da forma como você precisa. Como por exemplo, se você é uma pessoa que preza por conforto e levar em consideração só o design, pode ser que você se decepcione. Por quê? Porque geralmente um carro que tem um design bonito, um carro que tem uma linha mesmo assim, nossa, espetacular, geralmente ele vem com rodas maiores. Por vir com rodas maiores, vai diminuir o conforto. Por quê? O pneu vai ser perfil fino, então vai precisar de um trabalho aí bem minucioso da suspensão para conseguir adequar o perfil do pneu, o rebaixamento do carro com conforto para não prejudicar tanto. Coisa que é muito difícil de se fazer. Não sou engenheiro, nunca trabalhei com isso, mas eu sei que é uma coisa muito difícil de se fazer. Porque, por exemplo, o carro era excelente com rodado 16. Se você botar uma rodado 17 e simplesmente, se você só colocar rodado 17 e não fazer nenhuma modificação na suspensão, você não vai ter o mesmo conforto. O carro vai começar a bater, a suspensão vai começar a jogar muito, vai ter todo esse problema em relação ao conforto. Ou seja, então quando você for comprar um carro, você tem que definir. Já como eu falei, um Toyota dificilmente você vai ter esse problema. Por quê? Por mais que você não leve o design dele muito a sério, que você não goste, mas é um carro que eu tenho certeza que, independente da sua necessidade, é um carro que vai conseguir suprir tranquilamente. É um carro de entrada, mas que tem uma suspensão bem acertada. É um carro de entrada, mas é econômico. É um carro de entrada, mas vem bem equipado se comparado a carros da concorrência. Tem um motor potente para sua categoria, porque ele não vem com motorização 1.0, a motorização dele já é 1.3. Então você vai ter uma infinidade aí de benefícios adquirindo o Etios X manual. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, se gostarem, deixem um like, me ajudem aí nessa meta aí de 1000 inscritos e 1000 horas de visualizações até outubro de 2019. E aí eu conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo.